a ter pactos com uma entidade espiritual é uma obsessão do encarnado para o desencarnado. Isso acontece. Tranquilamente acontece, entendeu? Quando que isso ocorre, Marlon? Ocorre quando, por exemplo, também, quando a gente perde um ente querido, a gente não aceita, a gente fica pensando no espírito do nosso ente querido que já se foi, que fez a passagem, que fez o desenlace, e aí a gente se torna obsessor desse ente querido. É preciso deixar o nosso ente ou o nosso amigo, seja lá quem for, seguir o caminho dele. Ele precisa descansar, ele precisa estudar lá no plano espiritual, ele precisa evoluir, ele precisa se condicionar para que ele possa se posicionar quanto ao caminho que ele vai seguir. Mas enquanto a gente fica aqui no chororô, e eu digo isso com muito respeito porque eu passo por isso, quem me conhece sabe, é muito difícil. Mas a gente precisa evoluir e deixar os nossos irmãos evoluírem também. Bom, em qual outra direção que acontece a obsessão? Aí vamos lá, o mais comum, tá, gente? De desencarnado para encarnado. Ou seja, ocorre quando um desencarnado busca influenciar um encarnado. Temos um exemplo, Marlon, disso? Temos. Obsessões simples, subjulgadas e de fascinações como as que eu citei ainda agora. Tá ok, meu povo? Muitas vezes, um irmão desencarnado, ele descobre, ele encontra um desafeto antigo de outras vidas que no momento está encarnado. E aí o que acontece? Uma obsessão no sentido desencarnado ao encarnado, que é a forma mais comum, que é a forma que leva centenas de pessoas a procurar ajuda nas casas espíritas e umbandistas. Tá ok, meu povo? Bom, qual é a outra direção de obsessão? Ela pode acontecer... Bom, pensando aqui, deixa eu ver o material. Encarnado para desencarnado, desencarnado para reencarnado. Bom, as direções, acho que não tem mais outras direções. Agora, pelo que eu estou vendo aqui no material, a gente pode falar também sobre essência da obsessão. Como assim, Marlon? A gente falou de qualidades e estágios, a gente falou de direções, mas a gente pode falar também de essência, né? Isso, obsessão recíproca. É quando ocorre a obsessão recíproca, ou seja, da vítima que também é obsessor e o obsessor que passa a ser vítima do que era antes, ou seja, elas trocam de posições frequentemente, ora um é vítima, ora outro é obsessor. Aí o obsessor passa a ser vítima e o que era vítima passa a ser obsessor, ou seja, é uma obsessão recíproca. Isso é uma essência que também pode acontecer e acontece muito, não é isso? E tem também a essência da auto-obsessão. E aí deixa eu ler o material aqui, porque é um pouquinho extenso e me falta, com toda a transparência, mais conhecimento técnico quanto a ele, então deixa eu ler aqui. Vamos lá. Autoobsessão é a própria obsessão quando somos obsessores de nós mesmos, sem qualquer tipo de influência espiritual ou de encarnados. É muito mais comum do que se pensa, pois muitas vezes logrado status de obsidiados por espíritos, mas que na realidade somos nós mesmos que nos colocamos em situações de vibração inferior e nos auto-obsidiamos. Ou seja, gente, autocobrança, cobrança demais, não estar satisfeito com si mesmo nunca, seja moralmente, seja esteticamente, seja profissionalmente, eu vejo isso então como uma auto-obsessão. Tá ok? Bom, agora vamos para a Umbanda. Vamos levar toda essa parte de obsessão e desobsessão para a Umbanda. Eu entendo assim, gente, no nosso cotidiano, nós passamos por muitos momentos difíceis, né? Isso, a vida é difícil. A nossa escola é uma escola muito difícil, mas é uma escola que também tem muitas coisas boas a nos proporcionar. Eu estou falando da nossa vida.
E durante a vida, durante essa escola, é fundamental, imprescindível que oremos e precisamos nos vigiar, tomando cuidado para não acontecer o que eu falei ainda agora, né, da auto-obsessão. A gente precisa orar, né? Orai e vigiai, mas não é para se auto-obsidiar. Tá ok, gente? Quando eu digo orar e vigiar, é porque, assim, devido às nossas ações e pensamentos, é que vamos abrir canais e brechas para espíritos obsessores virem para cima da gente e começarem a nos vampirizar. As brechas começam, na grande maioria das vezes, por brechas morais. Isso, os valores morais são um canal de entrada fortíssimo para oportunidades de obsessão. Tá ok, gente? Então, assim, nós que somos umbandistas, como eu falei desde lá o primeiro capítulo, onde eu comecei a falar em religião, a gente precisa trazer mais os orixás para o nosso cotidiano. Não é isso? Se Oxum é amor, a gente precisa praticar mais Oxum. A gente precisa praticar mais amor. Não é isso? Se Xangô é a justiça, a gente precisa trazer mais Xangô para o nosso cotidiano. E quando eu digo justiça no nosso cotidiano, não é julgar, é o contrário, é não julgar, não levantar falso. É isso, buscar sempre o equilíbrio. Equilíbrio de pensamento, de atitude, de raciocínio. Ou seja, o que o Marlon está querendo dizer? Traga o culto dos orixás da Umbanda para o seu dia a dia e você estará cada vez mais forte e blindado contra ataques de vampirismo, ou seja, casos de obsessões. Mas aí, Marlon, ó, eu sei que você falou aí, tem um amigo que infelizmente não é umbandista, não pensa assim, não raciocina assim, não age dessa maneira, dá muitas brechas, está muito obsidiado, está carregado e, poxa, queria levar ele na Umbanda. Bom, por que eu estou falando desse jeito? Para a gente poder ter um contexto e entender como as coisas começam a acontecer dentro da Umbanda. Tá? Nas casas espíritas kardecistas também funciona dessa forma que eu vou falar. Quando um irmão lhe procura pedindo ajuda para um outro irmão, e que esse outro irmão provavelmente está passando por um caso de obsessão, está sendo obsidiado, o que acontece, gente? A partir deste momento, se o obsidiado aceitar de livre e espontânea vontade em ir para esta casa onde haverá uma possível ajuda, seja ela espírita ou umbandista, a partir deste momento, se ele aceitar, as coisas no plano espiritual já começam a se movimentar para que aquilo seja possível e para que a vontade dele seja respeitada. Porque a partir do momento que ele aceitou ir a uma casa, ele já aceitou a ter uma mudança. E aí o plano espiritual já começa a lutar para que essa vontade, essa liberdade desse ser, desse irmão, possa ser respeitada. Como que isso acontece? A partir desse momento, espíritos evoluídos e amigos, sejam eles trabalhadores em uma doutrina kardecista ou trabalhadores em uma espiritualidade umbandista, esses irmãos já começam a preparar toda a caminhada, todo o local onde está esse irmão, assim como o local onde irá esse irmão, para que esses locais possam estar prontos para que isso aconteça. O que eu estou querendo dizer? No exato momento em que o irmão aceita uma ajuda para ir na Umbanda, ele já está sendo tratado, ele já está sendo acompanhado, ele já está sendo cuidado, o sono dele já está sendo velado. Porque a partir do momento que ele aceitou a ajuda, a espiritualidade já começa a lutar por ele. Deus não nos abandona nunca, mas é preciso que aceitemos a Deus. Ou seja, é preciso aceitar a Deus. Tá ok, meu povo? E aí, vamos lá. O dia passou, o obsidiado chegou na Umbanda, ele está lá na sessão de obsessão e desobsessão. Isso.
Aliás, quero fazer uma observação aqui, não é propaganda. Aprendi muito quanto à obsessão e desobsessão lendo o livro Além Terreiro nos Bastidores da Umbanda, que em certa parte do romance conta como acontece a obsessão, né? Como acontece o desfazer de um vampirismo que já acontecia há décadas. Enfim, livro muito interessante, onde eu aprendi muito e agradeço muito a Deus por ter recebido esta obra. Bom, o que acontece? O irmão chegou no terreiro, né? Ele vai passar por uma sessão de desobsessão, onde em algumas umbandas nós costumamos chamar de sessões de transporte. Um pouco diferente do kardecismo, que transporte significa em transportar, fazer aparecer objetos e tudo mais. Onde na Umbanda, algumas casas tratam o transporte como a desobsessão, ou seja, trazer em um médium terceiro aquele espírito que está perturbando aquela pessoa que foi procurar ajuda. Ou seja, botar o obsessor de frente com o obsidiado. E é essa a grande diferença da técnica que a Umbanda utiliza. Não é isso? A Umbanda, ela não queima o obsessor com pólvora, não é isso? Com a famosa fundanga. Porque afastar queimando é muito fácil. E aí eu não estou querendo julgar as nações que fazem muito uso de fundanga e das umbandas traçadas, não estou querendo julgar. Acho que tem que ser feito, porque para algumas coisas tem fundamento e é preciso. Mas para afastar obsessores, Marlon, opinião minha, tá? E aí estou trazendo isso aqui para o nosso bate-papo, não vejo como a melhor das opções, porque isso irrita ainda mais o obsessor. Ele vai se afastar, vai, mas uma hora ele vai voltar e vai voltar muito mais furioso e pesado. É muito melhor fazer o que a Umbanda faz em sua praxe, que é: senta o obsidiado aqui, pega-se um médio experiente para transporte e traz o obsessor em cima desse médio pronto, coloca um de frente para o outro e deixa a entidade que está tomando conta do trabalho fazer o resto. É preciso ter fé, gente, deixa a coisa acontecer. É preciso ter diálogo. É um momento muito sagrado, é um momento muito divino. Onde, em qual outra religião, temos a oportunidade de colocar um obsidiado e um obsessor frente a frente, com oportunidade de conversar, se comunicar, pôr as coisas em panos limpos, às claras. Você está me perturbando disso. Ah, mas você me perturbou disso, você me deve isso. Você lembra? Ah, eu não lembro e tal. Gente, essa é a oportunidade de acabar com uma obsessão da melhor forma, que é através da negociação. Ou seja, colocando os dois espíritos, os dois irmãos, para negociarem e se entenderem de uma vez por todas. E o que você consegue com isso? Você consegue praticar a verdadeira caridade de Umbanda, que é acabar com o mal-entendido, acabar com uma desobsessão e colocar um obsessor no caminho da luz. É isso? No caminho do nosso Mestre Jesus, a quem chamamos de Pai Oxalá. Essa é a verdadeira caridade de Umbanda. Eu tenho costume de dizer isso que eu aprendi com as minhas entidades. Meu caboclo sempre disse isso para mim. Marlon, não dessa forma, né? Ajudar com carinho, afetividade, doações, sejam elas quais forem, objetos, utensílios de higiene, comida que seja. Esses são atos de gentileza, de solidariedade. A verdadeira caridade de Umbanda é a desobsessão. Desculpa, gente. A verdadeira caridade de Umbanda é a desobsessão, onde nós podemos desfazer laços de vinganças, de obsessões ferrenhas e trazer aquele irmão que estava no escuro para a luz,
dar a ele a vara de pescar, dar a ele